12. Quantos querem ouvir Deus falar conosco? Diga glória a Deus. Um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10, 11 e 12. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, terra de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Diga comigo assim: os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Hoje eu vou pregar aqui no pedestal, e assim como o evangelista Alexandre, eu também estou com uma infecção na garganta. Eu gosto tanto de terno, que eu acho que o terno, às vezes, ele vai vencer o frio de -2 de 5 horas da manhã. Eu estou fazendo como se fosse um estágio, e quando eu saio para trabalhar, eu saio de terno, entro no carro e vou só com o terno, e até aquecer o carro, você sente aquela frieza, né? Você sente o frio, e aí acabou que me afetou um pouco a minha garganta. E eu gostaria também já de me desculpar com os irmãos, que feliz é o varão que ouve a sua mulher, Eclesiastes, né? A minha esposa falou: amor, liga a chofagem da igreja na quarta-feira. E eu acabei que me esqueci, e fui ligar hoje, era 5 horas da tarde. Então os irmãos me perdoam. Eu tentei fazer o máximo, descer a chofagem da sala das crianças para nós tentar aquecer aqui o ambiente, mas infelizmente não foi possível, ainda estamos sentindo um pouco frio. Mas eu louvo a Deus que, como já foi falado, o Espírito Santo é aquele que pode nos aquecer, amém? Então eu tenho um conselho para você: se você ficar parado demais, a tendência é que seu corpo venha se esfriar mais. Mas se você movimentar as mãos, movimentar os lábios, abrir a boca para adorar o nome de Jesus, pode ser que seu corpo aqueça e você sinta a presença de Deus e o Espírito Santo te envolva, amém? Posso contar com você? O Rodrigo falou: pastor, se o senhor, o Rodrigo e o presbítero Rodrigo, o evangelista Alexandre, o presbítero Edmael, que cuidarão dos cultos das sextas-feiras. Eles falaram: lembra do Márcio Farias? Vou te dar uma oportunidade na sexta, pastor. Se você não for bem, nunca mais você prega na sexta nesse ano. Então, preciso da sua ajuda aí. Você dá glória aí, eu dou glória aqui, o nome do Senhor é glorificado, amém? Nós ficamos todos aquecidos, amém? Queridos, para entendermos esse texto proposto nesta noite, onde meditaremos e o Espírito Santo falará conosco, precisamos compreender o pano de fundo, um contexto. O livro de Deuteronômio, ele tem no seu original o seu nome chamado de Devarim, que significa palavras ou segunda lei.
Ele leva esse nome porque no capítulo 1, versículo 1, do mesmo livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor nos diz: estas são as palavras que Moisés falou. Moisés falando, a cultura judaica, eles têm o hábito de dar o nome do livro pela primeira impressão que o livro passa. Se Moisés falou, o livro de Deuteronômio ele é conhecido como palavras. Pastor, quem foi Moisés? Você conhece claramente, até talvez melhor do que eu. Moisés, ele foi criado no Egito e ele precisou se retirar do Egito após matar um egípcio para defender um hebreu. E quando ele vai para pastorear as ovelhas no deserto, diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, que o Senhor se manifesta no meio da sarça. E da sarça ele fala com Moisés. Quando Moisés olha para aquela sarça, ele observa um detalhe interessante, que o fogo ardia na sarça, porém a sarça não se consumia. O fogo tentava consumir, mas a sarça lutava e não deixava que o fogo viesse consumi-la. Aquilo chamou a atenção de Moisés, porque uma das matérias que Moisés estudou no Egito, quando era ensinado pela filha de Faraó, era sobre a física, e ele entendia que aonde o fogo se alastra, tendo material para dar combustão e alimentação para o fogo é implacável. Se ele pegar, ele devasta tudo aonde ele passar. Quando Moisés observa a sarça e percebe que a sarça era uma árvore que dava combustão para o fogo, mas a sarça não estava se queimando e o fogo estava implacavelmente sobre ela, aquilo chama a atenção dele e ele se aproxima então daquela sarça. Ao se aproximar, a Bíblia revela o porquê que a sarça não se consumia. Do meio da sarça, o Senhor brada dizendo: Moisés, Moisés, não te achegue para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o local onde você está é terra santa. Por que a sarça não se consumia, pastor? Porque Deus estava no meio dela. A Bíblia judaica diz que Deus estava dentro dela. Por muitas vezes é o motivo que a nossa vida não é consumida. Qual, pastor? Simplesmente porque o Espírito Santo está dentro de nós. E ainda que o fogo implacável do mundo tenta nos consumir, nós resistimos, porque a presença do Senhor nos faz permanecermos intactos para a glória do nome do Senhor. Moisés, então, quando se aproxima da sarça, Deus o vocaciona. Mas observa um detalhe: Deus, ele se manifesta para Moisés dizendo: Moisés, a oração do meu povo chegou até mim, o clamor, o gemido, e eu desci para livrá-los. Perceba um detalhe: Deus não sai do seu trono para qualquer coisa. Quando foi criado o mundo, através da sua palavra, tudo passou a existir. Haja luz, houve luz. Haja luzeiros, houve luzeiros. Haja plantas, animais, e houve. No seu trono, assentado, ele cria todas as coisas. Quando Satanás tenta se rebelar contra Deus, eu acredito que Deus, do seu trono, ele chama Miguel. Miguel vem, expulsa Satanás do céu, porque Deus é rei, e rei não fica se levantando a todo momento do seu trono. Mas há algo que fez Deus se levantar. Diz a palavra do Senhor no Salmo 12, versículo 5, que por causa do clamor dos aflitos e do gemido dos necessitados, eu, o Senhor, me levantarei agora, diz o Senhor. Quando o necessitado clama,
Deus não precisa enviar anjo. Quando necessitado clama, Deus não precisa usar homem nenhum. Quando necessitado clama, diz a palavra do Senhor que é Ele mesmo que desce para resolver o problema daquele necessitado que está clamando. Você está entendendo? Então, quando Deus desce, Ele observa o cenário. O povo está escravizado e Ele precisa se manifestar para tirar o povo do Egito. Deus podia chegar lá e apenas com o sopro de suas narinas, de sua boca, Ele tirava, fulminava todos os egípcios e libertava o seu povo. Mas Deus nunca vai fazer um propósito que não nos leve a pessoas. O pastor explica: quando Deus vai usar alguém na terra, o propósito de Deus naquilo que Ele está fazendo é para tratar a nós, para nos ligar a pessoas. Deus, quando observa, Ele vê a oportunidade de usar alguém para libertar o seu povo do Egito. E o que Ele faz? Ele começa a contemplar a terra. Quando Ele contempla a terra, Ele encontra um homem que estava pastoreando no deserto. Quando Deus desce então para falar com Moisés, Deus desce para tratar a Moisés, porque antes de Ele nos enviar, Ele vai tratar conosco. Antes de Ele nos vocacionar, Ele vai tratar conosco. Pastor, como que Deus trata com Moisés? Você vai perceber que quando Deus fala para Moisés sobre aquilo e o chamado que Ele teria sobre a vida de Moisés, ele tenta rejeitar. Deus, Senhor, eu sou pesado de língua, eles não vão me ouvir. Quando eu chegar lá para falar que o Senhor me enviou, eles vão querer saber qual é o seu nome e o que eu vou dizer. Então o Senhor, Ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu vim para tratar com você, e quando você for para lá, você entenda e diga para eles: o eu sou é aquele que está te enviando. Perceba um detalhe no nosso vocabulário, na conjugação do verbo ser. Quando nós vamos falar o hoje, presente, eu sou, o ontem, eu era, o amanhã, talvez eu serei. Mas quando Deus se manifesta, Ele se manifesta dizendo: Moisés, entenda que quem está te enviando é o eu sou. Ontem eu sou, hoje eu sou, e amanhã continuarei sendo, porque eu não dependo, aleluia, da visão humana para ser. Eu sou o que sou e eu sinto a presença de Deus. Então, quando Deus olha para Moisés, e Moisés entende que Deus é aquele que está vocacionando, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te dar duas coisas e dois sinais para que você entenda que eu estou te vocacionando para esta obra. Primeiro sinal: você tem em suas mãos um cajado. Segundo sinal: as suas próprias mãos. E você vai perceber que na vida de Moisés, tudo se passou em torno disso: o cajado e a sua mão. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus mandou ele falar com a rocha. Ele foi e bateu, cajado e mão. Então, quando Deus desce para tratar com Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, o que é isso que está em suas mãos? Um cajado. Joga ele no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, diz a palavra do Senhor que ele vira ele vira uma serpente. Quando Moisés joga o cajado no chão, ele vira uma serpente. Deus olha para Moisés e diz: pega pela cauda. Quando Moisés vai pegar pela cauda, diz a palavra do Senhor que aquele cajado, que agora transformado em serpente, ele volta a ser um cajado. Mas espera aí, você talvez que estude e conhece aí na área dos animais, você vai perceber que todos aqueles que trabalham com cobra, com serpente, eles não pegam pela cauda. Quando eles vão pegar uma cobra, uma serpente, eles pegam diretamente na sua cabeça. Por quê, pastor? Porque ao pegar pela cauda, pode ser que a cobra vire
dê o bote e pique a pessoa que está pegando. Está entendendo? O que Deus está mostrando para Moisés, tratando com Moisés neste momento, quando ele joga o cajado no chão? Deus está mostrando para Moisés, além do sinal que ele deveria fazer, trazendo uma lição espiritual muito grande. Qual? Cajado muitas vezes representa ministério. Cajado muitas vezes representa chamado. Deus está olhando para Moisés e dizendo para ele: Moisés, eu estou te chamando para uma vocação, eu estou te dando sobre a sua vida um chamado. Esse cajado simboliza aquilo que eu estou te dando, mas todas as vezes que você jogar ele no chão, rejeitando aquilo que eu estou te dando, quando você for tentar pegar ele novamente, diz a palavra do Senhor que ele vai tentar virar para te morder. Todas as vezes, você não entendeu, eu vou traduzir para você entender. Todas as vezes que Deus nos der uma vocação e um chamado, e nós jogarmos ele de lado, descartarmos ele de lado, ele vai se transformar como uma serpente. E quando nós tentarmos pegar, pode ser que as marcas, aleluia, daquilo que nós jogamos fora, pode ficar sobre a nossa vida. Está entendendo? A segunda lição que Deus mostra para Moisés, tratando com ele, é a seguinte: Deus fala para Moisés: Moisés, pega a sua mão e coloca a mão no seu peito. Quando Moisés pega a sua mão e coloca a mão no seu peito, diz a palavra do Senhor que ao tirar a mão do peito, a mão fica leprosa. Depois Moisés coloca novamente a mão no peito e a sua mão fica branca novamente, fica sã novamente. O que Deus estava querendo ensinar para Moisés, tratando com Moisés, antes de enviar ele para o povo? Era simples. Deus estava falando para ele: Moisés, todas as vezes que você achar que você é o cara e querer bater a mão no seu peito, achando que é você que faz, você que age, você que pode, você que conquista, um sinal te será dado. Qual sinal? Quando você bater no peito e tirar, a mão vai ficar leprosa. É o sinal. Olha para a mão, vê que está leprosa, porque se você levar novamente, a lepra sai da mão e entra para o coração. Está entendendo? Você conhece alguém que gosta de bater no peito, achando que ele pode, que ele faz, que ele é o cara? Toda pessoa que bate no peito, ele não bate uma vez só, ele sempre bate dizendo: eu posso, eu faço, eu sou. E todas as vezes que bateu uma vez e tirar a mão, Deus está dando um sinal: olha para a mão, porque a mão pode ficar leprosa, e se bater de novo, achando que você que pode, a lepra pode descer para o coração, e uma vez lá, só o Senhor para tirar. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga uma palavra de adoração para o nome do Senhor. Então o que Deus ensina para Moisés quando vai tratar com ele? Deus se manifesta dizendo: Moisés, eu sou o que sou, eu sou aquele que vai tirar o povo, vou te usar, mas quem vai fazer sou eu. Vou te instruir, mas quem vai mandar maná sou eu. Vou te conduzir pelo deserto, mas quem vai ser o seu provedor sou eu. Te dou um chamado, tenha humildade para exercer este chamado, para que você não se perca no caminho. Moisés entende, então passa a exercer o chamado. Chega a Faraó e consegue tirar e resgatar o povo do Egito. Quantos estão entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Quando Moisés tira o povo do Egito, passado as 10 pragas, cruza o Mar Vermelho, diz a palavra do Senhor que este povo então vai passar por uma peregrinação no deserto. Canaã é promessa, Egito é passado, e o deserto é o percurso. Canaã é a promessa, mas ainda não chegou. O Egito é passado, mas ainda estão dentro dele. E qual é o melhor lugar para tirar o Egito de dentro de nós? Caminhar no deserto. Deus, sabendo disso, ele pega toda aquela congregação e conduz eles para o deserto. Uma caminhada que demoraria aproximadamente 40 dias, do Egito até Canaã, por causa da murmuração, por causa de não entender aquilo que Deus estava fazendo. Eles passaram 40 anos caminhando em círculo no deserto. Por quê, pastor? Porque deserto é uma escola. Deserto é um lugar onde o Senhor nos leva
para nos ensinar. Deserto é um lugar onde o Senhor nos leva para nos provar. E quando você não passa na prova, você tem que refazer a matéria novamente para chegar novamente no lugar de prova, para tentar fazer a prova novamente. Está entendendo? Pastor, por que muita gente que eu conheço faz 30 anos que estão na presença do Senhor e ainda não alcançaram nada das promessas que o Senhor fez sobre a vida dela? Simplesmente por causa disso, Deus deu uma promessa dizendo: Canaã é seu destino, Egito é passado, só que eu vou te provar no deserto. Aí quando chega o dia de fazer a prova, o dia do Enem, Deus dá a lição para você, Deus dá a prova para você. Quando você vai fazer, reprovado, volta novamente, fazer toda a lição no deserto. Quando chega para fazer a prova, vai fazer a prova, reprovado. Aí Deus tem que ficar dando volta com você no deserto, para você aprender e entrar na sua mente aquilo que é a vontade do Senhor. Para quê? Para quando Ele aplicar a prova, você poder tirar 10 para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando Moisés chega no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, você vai perceber justamente isso. O que, pastor? Moisés tira o povo do Egito. Moisés já entende quem ele é, qual é o chamado que Deus confiou a ele, e por entender quem ele é, ser tratado por Deus, agora ele pode falar para o povo. Por entender quem ele é, agora ele pode liderar o povo. Passa-se então 40 anos de caminhada, e eles chegam até a planície de Moabe. Quando eles chegam na planície de Moabe, é onde Moisés vai repetir a lei e citar Deuteronômio. Perceba um detalhe: as planícies de Moabe era como se dali onde eles estivessem, eles pudessem contemplar a terra prometida. O que separava eles, pastor? Somente o Jordão. Então eles vieram no deserto, pararam de um lado e a terra prometida do outro. Eles caminharam no deserto, pararam de um lado e a terra prometida do outro. Quando eles param nas planícies de Moabe, diz a palavra do Senhor que Moisés começa a falar. E o livro de Deuteronômio ele é dividido em 3 partes. Primeira, Moisés começa a recapitular, fazer uma recapitulação para o povo de tudo que o Senhor fez durante a peregrinação no deserto. Segunda parte, Moisés mostra para o povo quão importante é você guardar as leis do Senhor e andar segundo a vontade do Senhor. Terceira parte, Moisés mostra para eles que ainda que eles fraquejem, ainda que eles errem no percurso da caminhada, com arrependimento, tudo pode ser restaurado. Alguém já começou a entender? Você perceba que é mais ou menos a nossa vida de fé. Qual, pastor? Deus nos conduz por um caminho, chega num determinado local, aí Ele começa a recapitular conosco. Eu já te livrei da cova e dos leões, eu já te livrei da enfermidade, eu já curei o seu marido, a sua esposa, eu já abri a porta de trabalho, eu fui a sua provisão quando você não tinha mais provisão, eu sou aquele que faço sobre a sua vida. No meu caso, eu te tirei de trás das grades, eu te livrei da droga e te coloquei assentado junto a príncipes. Quando Deus mostra isso para nós, a tendência de nós em espírito de gratidão é: agora eu vou observar as suas leis, vou caminhar segundo a sua vontade. Mas pode ser que às vezes alguma coisa aconteça e nós venhamos falhar e errar, e diz a palavra do Senhor, com o arrependimento o Senhor nos traz novamente para perto dele, para podermos desfrutar de sua vontade. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, quando Moisés chega neste capítulo aqui, Moisés está fazendo isso, recapitulando para eles, mostrando a importância de guardar as leis e mostrando para eles que se errarem, com o arrependimento vai ter o preço, vai ter a consequência, mas com o arrependimento
Deus pode restituir tudo aquilo que foi perdido. Mas observe este detalhe, quando ele cita este texto aqui que nós lemos, olha o que ele diz, no versículo 10, se você manter a sua Bíblia aberta, diz assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente e a regava com os teus pés, como a uma horta. Percebeu? Se não percebeu, eu troco por miúdos para você entender. Deus conduz o povo no deserto, deixa eles do lado da terra da promessa, mas quando chega do lado da terra da promessa, olha o que Deus diz: porque a terra que entras a possuir ainda não possuiu. Você vai possuir, mas você não possuiu ainda. Mas eu posso te colocar lá e fazer que você possua esta terra. Mas com um detalhe: a terra que você entra a possuir não é como a terra do Egito. Está entendendo? Qual é a dificuldade de compreendermos isto, pastor? Justamente essa que falarei. Nós caminhamos com Deus, estamos do lado da promessa, do lado de alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas, só que vem a condicional. Deus diz: eu posso te colocar lá, mas entenda que se entrar lá não é como o Egito. Se mentia no Egito, lá fale a verdade. Se roubava no Egito, lá seja grato e trabalhe com tudo aquilo que você tem. Se no Egito você passava a perna nos outros, na terra em Canaã que eu vou levar é do meu jeito. Eu posso te colocar lá, mas entenda que para te colocar lá tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, vai dar volta no deserto. Alguém está entendendo esta palavra? Qual que é a dificuldade, pastor? Justamente essa. Estamos caminhando com Deus, caminhando com Cristo, mas quando chegamos ao ponto de alcançar a promessa, Deus nos leva para as planícies de Moabe e começa a falar conosco: vocês ainda não possuíram, eu posso fazer que você possua a terra, mas se eu te levar lá tem que ser do meu jeito. Se bebia e gostava de encher a cara lá fora, lá na terra que eu vou te levar, diz a palavra do Senhor que não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Está entendendo? Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está nos dizendo nesta noite: eu te trouxe do lado da promessa. Você pode contemplar a terra que eu vou te levar, mas entenda que se eu te levar lá, vai ter que ser do meu jeito. Eu que te conduzo, eu que faço, eu que ajo. Aleluia, aleluia. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, vírgula, de onde saíste. Percebeu o detalhe? Deus enfatiza, dizendo: vocês não possuíram a terra lá não é como a terra do Egito, vírgula, de onde você saiu. Temos que entender que já saímos do Egito, temos que entender que o Egito já saiu de nós, temos que entender que Deus já nos arrancou de lá. Por que Deus fala isso? Há um fator na sociologia, no estudo da antropologia, que é justamente isso, que nós temos a tendência de nos habituarmos à cultura local. Por exemplo, você veio para a França, é normal que você comece a comer pouco, é normal que você comece a falar o francês, é normal que você comece a se vestir como os franceses, como a raclette. No Brasil você não come, mas aqui você tenta se adaptar à cultura. Por quê? Porque você está vivendo aqui. Então quando Deus leva eles e mostra a terra para eles, Deus estava dizendo para eles: eu sei que vocês passaram tempo demais no Egito, mas entenda que eu tirei vocês de lá, e o que vale mais não é aquilo que vocês aprenderam lá, mas é o DNA de Abraão que está dentro de vocês.
são gratos por esta presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos lá. Segundo ponto, versículo 11 nos diz o seguinte: mas a terra que passais a possuir novamente é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Percebeu? Deus enfatiza através de Moisés mais uma vez: mas a terra que passais a possuir é terra de monte e é terra de vale. Por que que Deus fala isso? Deus está querendo mostrar para o povo algo que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. O que, pastor? Deus mostra para eles a realidade da vida. Qual é a realidade da vida, pastor? Justamente essa. Haverá momentos que estaremos nos montes, mas haverá momentos que estaremos nos vales. Quando Deus chama eles e mostra para eles a terra, Deus está dizendo: vocês querem possuir a terra? Queremos, Senhor. Vocês querem entrar na terra? Queremos, Senhor. Mas entrem entendendo que haverá momentos que vocês estarão nos montes, mas haverá momentos que vocês estarão no vale. Vocês não estão indo para lá brindados das coisas que podem sobrevir sobre a sua vida. Não. Doença pode atingir o descrente, mas a doença pode atingir o crente também. O luto pode chegar na casa do descrente, mas o luto pode chegar na casa do crente também. Às vezes eu falo com alguém que perdeu um ente querido, mas às vezes também eu estou falando com alguém que está nascendo alguém na sua família. Terra de montes e terra de vales. Quando Deus fala isso para eles, Deus está querendo mostrar para eles: a vida muitas vezes vai ser assim. Vai ter momentos que vocês estarão lá em cima, mas vai ter momentos que vocês estarão lá embaixo. Com Jesus foi assim. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus foi tentado, quando Jesus foi batizado no Jordão, quando ele estava no Jordão, que ele é batizado, a palavra do Senhor nos diz em Mateus 4, que o céu se abre e uma voz sai, brada do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Jordão, lugar mais baixo daquela região. Mateus 17, quando Jesus sobe para o monte da transfiguração, diz a palavra do Senhor que lá no monte da transfiguração, a mesma voz brada também, dizendo: este é o meu filho amado. Pastor, não entendi. Jesus embaixo e Jesus em cima, a voz era a mesma: tu és o meu filho amado. Está entendendo? Sabe o que Deus está falando para nós nesta noite? Que talvez eu falo com pessoas aqui que está passando por um momento de monte, está lá em cima, e a voz de Deus para a sua vida é essa: tu és meu filho amado. Aproveite o ápice do monte. Mas também talvez eu falo para pessoas aqui que está passando pelo vale, porta fechada. Às vezes tudo que planeja dá errado. Para você também a palavra de Deus é essa: tu és o meu filho amado. O que importa não é na onde eu estou, o que importa é a voz que brada ao meu coração dizendo: tu és o meu filho amado. É terra de monte e é terra de vale, e da chuva você beberá as águas. Percebeu? No Egito eles bebiam do Nilo, e o Egito era escasso de chuva. Por isso que o Nilo era um Deus para eles, porque quando chovia o Nilo se enchia, e o Nilo era responsável de trazer todo o mantimento. Mas Deus olha para eles e diz: eu levarei para vocês para uma terra de montes e de vale, porém da chuva vocês beberá a sua água. Sabe o que Deus estava dizendo? Pode estar no monte ou pode estar no vale, a fonte sempre estará aberta sobre a vida de vocês. Pode estar no monte ou pode estar no vale, a fonte sempre estará sobre a vida de vocês, matando a sede, saciando a sede, suprindo aquilo que você está necessitando. Aleluia.
Para concluir, no versículo 12 diz a palavra do Senhor: terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado, os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o início até o fim do ano. Quando Deus leva eles para este local e mostra para eles a terra, Deus traz essas 3 verdades para ele. Primeira verdade que falamos, que a terra não é como a terra do Egito. Segunda, que é terra de monte e de vale, porém a fonte está sempre aberta para quando eles quiserem beber. Terceira verdade é justamente essa. Qual, pastor? Que os olhos do Senhor estão sobre elas. Os olhos do Senhor estão sobre eles, desde o princípio até o fim do ano. Continuamente os olhos do Senhor estão sobre eles. Está entendendo? Pastor, o que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava mostrando para eles que para o local onde Deus está levando eles, não passará nenhum segundo sequer que o Senhor não esteja vendo. Perceba o detalhe: os olhos do Senhor não estão vendo eles, os olhos do Senhor não estão à frente deles, os olhos do Senhor estão sobre. Quem vê de cima tem visão completa daquilo que está acontecendo. Então, quando você entra para a terra, quando você pensa que Deus não está te vendo, aí Deus está dizendo para você, e marcou esta reunião só para te dizer isso. Você veio aqui achando que ninguém te vê, você veio aqui achando que não estou mais te vendo, você veio aqui achando que não falo mais contigo, que não ouço as suas orações. Essa você leva para a sua casa. Os meus olhos estão sobre a sua vida, e é continuamente, a todo momento. Quantos entendem? Vou aplicar e vou concluir. Quando Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele vai falar: de sorte que todos nós somos embaixadores de Cristo. Paulo, quando chama todos aqueles irmãos de Corinto de embaixadores, Paulo estava trazendo para eles 3 características de um embaixador. Número 1, para ser embaixador, você precisa conhecer as leis da sua pátria. Número 2, para ser embaixador, você não se escolhe, você é escolhido pelo seu rei. Número 3, para ser embaixador, ainda que você passe 10, 20 ou 30 anos da sua vida em uma pátria estrangeira, nunca você será cidadão daquela pátria. Você sempre será representante do seu reino. Quando Paulo mostra isso para eles, Paulo está dizendo para eles: vocês são embaixador. E tem um detalhe também: o embaixador que representa a sua pátria, ele tem uma cobertura 24 horas por dia da sua pátria de origem. Quer arrumar guerra com outro país? Ataca a embaixada onde tem o embaixador representante, para você ver. Quer que a França arrume guerra com o Brasil? Ataque a embaixada brasileira que está aqui na França, para você ver. Por quê, pastor? Porque aonde tem embaixador, os olhos da sua pátria estão sobre ele, está todo momento dizendo: se tocar nele, toque em mim, se tocar nele, toque em mim, se tocar nele, toque em mim, porque eu sou aquele que me responsabilizo por ele. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando nós entendemos que somos embaixadores de Cristo, nós sabemos que temos proteção dos céus 24 horas por dia. E ai de Satanás se tentar tocar em um fio de cabelo nosso, Deus se levanta do céu para dizer: se tocar nele, mexeu com todo o meu reino, porque ele representa Me ajude a pregar, por gentileza, para concluir. Pegue na mão do seu irmão aí que está ao seu lado e diga para ele: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida.
Não pense que Ele não está te vendo. Os olhos, isso aqui é profético para alguém aqui. Alguém entrou aqui precisando ouvir isso. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Não precisa se matar, não precisa sair de casa. Entenda que os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Eles estão lá. Para concluir, diz a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão continuamente sobre vocês, desde o início ou desde o princípio do ano até ao fim do ano. Pastor, iniciei esta campanha com um tema proposto profético, sexta-feira profética, projetando 2020. E eu quero liberar esta palavra profética sobre a sua vida. Por que que Deus usa a expressão desde o início do ano até ao fim do ano? Justamente por causa disso. O ano é aquilo que rege a nossa vida. Horas, dias, meses, não é? Estações, tudo o que acontece dentro do ano é a forma que conduz a nossa vida. Se nevar muito no meio do ano, nós não trabalhamos, não é? Tudo é fechado, porque aquilo que acontece no ano determina a nossa forma de vida. E o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra? Os meus olhos estão sobre a sua vida, desde o início do ano até o fim do ano. Janeiro que está terminando, pastor, os olhos do Senhor esteve sobre você. Fevereiro que já está iniciando, pastor, os olhos do Senhor estará sobre você. Março que virá e é o mês representado aqui neste dia, pastor, os olhos do Senhor estarão sobre você. Abril, março, maio, junho, julho, agosto, não importa qual seja o mês, não importa qual seja o dia, o que importa é que nós entendamos isso. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E se a estação não estiver favorável, pastor, e se eu não conseguir plantar, não importa, mesmo não plantando, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E se a enfermidade bater na minha porta em agosto, não importa, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Quantos recebem esta palavra? Coloque sobre os seus pés, por gentileza, vamos terminar. Sinta uma presença de Deus aqui. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Quem tem mão para receber, levanta. Uma coisa é certa e fica claro, evidente nesta palavra. O que, pastor? Que nenhum dos seus dias deste ano você passará sozinho, sem que o Senhor não te veja. Deus te trouxe aqui hoje, moveu céus e terras para que você estivesse aqui, justamente para te recordar isso, que Ele nunca esqueceu de você, Ele nunca deixou de te ver, Ele nunca deixou de te ouvir. O que acontece então, pastor? É só você aceitar a proposta, caminhar até a promessa, que você vai receber do Senhor aquilo que Ele está falando. Feche os olhos para adorar, vamos terminar. Sinta uma presença de Deus. Só você que entende que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, vença o frio agora e adore o nome de Jesus. Só você que entende que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, vença agora, aleluia, esta frieza e adore o nome de Jesus. Só você que entende que o Senhor não te abandonou e Ele está vendo você, Ele está pegando em tuas mãos, caminhando contigo. Vença esta adversidade em adoração agora, em nome de Jesus.
Você está no local onde Deus está propondo. Você está do ladinho da promessa. Aceite a proposta. Passe o Jordão e alcance aquilo que Deus está te falando em nome de Jesus. Amando. Espírito de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Eu já passei 5 minutos, mas eu preciso conhecer você e orar por você. Agora mandou quebra. Ele queria falar com quebra. Meu Deus. Oh, se vocês soubessem o que Deus está fazendo na vida de alguém aqui. Se vocês pudessem contemplar como que Deus tira correntes e te chama para uma liberdade que você nunca desfrutou. Projete o seu 2020 sabendo. Projete o seu 2020 sabendo que o Senhor te vê. Porque eu falei, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Amada Garracel, talvez alguém entre nós que deseja aceitar esta proposta hoje, que deseja entender a proposta que o Espírito te faz hoje. Se você aceitar, é do jeito dele. Se você recusar, faça do seu jeito. Corra atrás do emprego, você. Compre a sua casa, você. Salve a sua família, você. Se liberte dos vícios, você. Restaure seu casamento, você. Mas se você aceitar a proposta, Deus diz: eu te vejo. Eu visito ela, eu visito ele, eu abro a porta, eu trago para você o documento, eu te dou a casa, eu te dou a cura, porque quando você entende, Deus é mais interessado de todos em te abençoar. Talvez há alguém entre nós que ouviu esta palavra e deseja aceitar esta proposta. Eu te convido que você saia do seu lugar rapidamente. Eu já passei 5 minutos para nós orarmos. E venha até aqui ao altar. Eu quero orar por você. Pastor, eu entendi essa proposta. Pastor, eu entendi que os olhos do Senhor ainda estão sobre mim. Por mais que muitas vezes eu pensava que não.